E imagine-se em Roma, 2000 anos atrás, dentro de um coliseu lotado. O sol queimando as pedras, o povo gritando. E atenção, antes da batalha, das sombras de uma cela, surge ele, o leão do Atlas. Gigante, majestoso, com uma juba escura que se espalha pelo peito como uma armadura natural. Diante de gladiadores, outros animais selvagens ou prisioneiros. Era ele quem roubava os olhares. Um predador de verdade, temido até mesmo por imperadores. A força da África, diante dos olhos do Império. Mas hoje, essa criatura lendária não caminha mais entre nós. O leão do Atlas, ou leão berbere, foi uma das subespécies mais imponentes de leões já registradas. Ele habitava as regiões montanhosas do norte da África, principalmente o Marrocos, a Argélia e a Tunísia. O que o tornava especial? Sua juba escura, que se estendia até o peito e ombros. Seus músculos poderosos e um comportamento mais solitário do que os leões das savanas africanas. Os machos podiam medir até 2,7 metros de comprimento e pesar mais de 230 quilos. Eram predadores habilidosos, caçando em ambientes mais difíceis, como florestas densas e áreas montanhosas. Ao contrário dos leões da planície, o leão do Atlas era adaptado a climas frios e altitudes elevadas. Eram silenciosos, calculistas e incrivelmente resistentes. A sua história com os humanos foi trágica. A relação entre essa subespécie e os humanos sempre foi tensa. Desde os tempos do Império Romano, o leão do Atlas foi capturado e levado à Europa como símbolo de força. Nos coliseus, era usado em lutas sangrentas, onde enfrentava homens e outros animais. Sua reputação cresceu, mas junto com ela, e cresceu o interesse em dominá-lo. No século XIX, com a colonização europeia no norte da África, o destino da espécie mudou. Eliminado de vilarejos por medo ou por status, empurrado para longe de seu território. Ao mesmo tempo, a degradação do habitat e a escassez de presas tornaram a sobrevivência cada vez mais difícil. Em 1920, ele já era considerado criticamente ameaçado. Em 1956, o último avistamento selvagem foi registrado no Marrocos. A última imagem, existe uma imagem, em preto e branco, antiga, granulada. Ela mostra um leão solitário, caminhando entre montanhas do Atlas. A juba pesada, as costas largas e um olhar distante. É considerada a última fotografia de um leão do Atlas selvagem. Ninguém sabe com certeza quem tirou a foto. Mas todos concordam, o que ela mostra é histórico. Não há outros ao redor. Nenhum grupo, nenhum filhote. Apenas ele, um rei, sozinho, em seu último passeio pelas terras que um dia governou. Essa imagem virou símbolo mundial da perda de uma espécie inteira. A última lembrança de um gigante. Atualmente, acredita-se que nenhum leão do Atlas puro exista na natureza. Alguns leões em cativeiro, principalmente no Marrocos, apresentam traços genéticos semelhantes, mas são descendentes de cruzamentos com outras subespécies. Projetos de conservação tentaram preservar sua linhagem, mas a pureza genética foi perdida no tempo. A espécie que enfrentou gladiadores sobreviveu a eras glaciais e dominou montanhas. Não sobreviveu a nós. O leão do Atlas foi extinto não por força da natureza, mas pela força da indiferença humana. Ele não desapareceu por um evento catastrófico. Ele foi caçado, ignorado, esquecido. Mas, e se ainda houvesse tempo? A história desse leão não precisa ser apenas uma tragédia. Ela pode ser um alerta, um símbolo de que ainda podemos mudar o destino de tantas outras espécies ameaçadas. Rinocerontes, onças, elefantes, pinguins, baleias ainda estão aqui e precisam de nós agora. O rugido do leão do Atlas pode não ecoar mais nas montanhas do Marrocos, mas pode ecoar em nossas decisões. O leão do Atlas não era apenas uma subespécie imponente. Ele era um símbolo da realeza natural do norte da África.
Com sua juba escura, que descia pelos ombros até o peito, ele se destacava até mesmo entre os maiores felinos do planeta. Sua presença era tão marcante que reis marroquinos mantinham exemplares em cativeiro como prova de poder e nobreza. Ao contrário dos leões da savana, o leão do Atlas preferia ambientes montanhosos, florestas densas e regiões de clima mais frio, o que exigia adaptações únicas, como uma maior resistência física e isolamento social. Ele era mais territorial, mais discreto e, talvez por isso, ainda mais vulnerável à interferência humana. Hoje, ele é lembrado como uma sombra do que um dia foi uma lenda viva. E sua história continua sendo contada para que a próxima geração aprenda a respeitar antes que precise lamentar. Arrancado de suas terras selvagens, o leão do Atlas foi arrastado para o centro da violência humana. Nos coliseus do Império Romano, ele deixou de ser um símbolo da natureza para se tornar entretenimento sangrento. Enfrentava gladiadores, outros animais selvagens ou até mesmo prisioneiros desarmados. Suas garras, feitas para caçar em silêncio nas florestas frias do norte da África, agora afundavam em areia tingida de sangue. Gritos substituíram o silêncio das montanhas, e a cada rugido, ele perdia mais de sua dignidade, mais de sua essência. Mas sua verdadeira extinção não começou ali. Ela foi lenta, cruel e invisível, caçado por vaidade, expulso de seu território, esquecido em silêncio. O leão do Atlas não foi vencido pela natureza, foi destruído pelo orgulho humano. E assim, em meio à areia manchada de sangue e o silêncio sepulcral da arena, o rugido ecoa. Não é apenas o som de uma fera, é o grito da natureza, clamando por justiça em um mundo que a enjaulou. Quantos caíram para entreter reis? Quantos lutaram por liberdade, apenas para se tornarem lenda? Se você chegou até aqui, lembre-se, a história pode ser cruel, mas cabe a nós aprender com ela. E nunca subestime o rugido de um leão. Inscreva-se, curta e não se esqueça, as lendas nunca morrem.